Vamos falar sobre a declaração doutrinária, né? Na declaração doutrinária, nós estamos conversando sobre salvação dentro do tema de regeneração. Então, está aqui, né? E a gente vai ler aqui. Diz assim: há duas condições, presta atenção nisso, porque a gente vai rejeitar isso. Na declaração diz assim: há duas condições para o pecador ser regenerado: arrependimento e fé. O arrependimento implica mudança radical do homem interior por força do que ele se afasta do pecado e se volta para Deus. A fé é a confiança e aceitação de Jesus Cristo como Salvador e total entrega da personalidade a Ele por parte do pecador. Então, primeira coisa que a gente vai rejeitar. Aqui está assim: está quase tudo errado para ser uma declaração doutrinária. Quer dizer, se fosse uma coisa devocional, tudo bem, se aceita. Mas uma declaração doutrinária, esse tipo de conversa, está quase tudo errado. Então, primeiro, há uma só condição para a pessoa ser salva antes, durante e depois de Jesus. No tempo. Não mudou, não. Antigamente se era salvo de um jeito, hoje é salvo de outro. Não. Em qualquer época da história, há uma só condição para uma pessoa ser salva antes, durante e depois de Jesus. Dentro e fora do judaísmo e do cristianismo. Que a pessoa se submeta ao convencimento do Espírito. Fazendo isto, o Espírito opera o arrependimento nessa pessoa e o dom da fé. É quando o Espírito opera a conversão espiritual na pessoa. Então, a Bíblia coloca que o arrependimento não é obra minha. O arrependimento é uma obra do Espírito na minha vida. Agora, quando é que ele faz isso? Quando eu reconheço que sou pecador e eu declaro: Senhor, eu quero mudar. Nesse momento, o Espírito, então, no momento tem a ver com aquela palavra lá em Apocalipse que diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entro. É nesse momento, quando você diz: Senhor, eu quero mudar, eu não quero ser desse jeito, eu quero ser obediente a Ti, eu não quero ser uma pessoa desse jeito contra Ti. Nesse momento eu estou abrindo a maçaneta da porta e o Espírito de Deus então entra na minha vida e ele vai fazer as mudanças. A única coisa que o homem é capaz de fazer não é se arrepender e ter fé. Isso ele nunca vai ter por ele mesmo, mas é ele reconhecer, aceitar o convencimento do Espírito, é se submeter ao convencimento do Espírito. Neste momento, ele abre a porta e o Espírito invade com amor. Não é forçando, o Espírito não força. Eu abri a porta e ele então entra na minha vida e vai fazer todas as mudanças necessárias, porque eu abri a porta. Eu abri a porta. Ele não vai invadir. Segundo, submeter-se ao convencimento é a pessoa aceitar sua situação e querer, desejar mudança em sua relação com Deus para o seu bem, já que é criado à imagem e semelhança do Criador. Então é quando eu aceito: Senhor, eu reconheço isso que o Espírito está falando a mim, que sou pecador. Eu reconheço e eu quero mudança, eu quero ser uma nova criatura. Tá? Terceiro, arrependimento operado pelo Espírito é a mudança, a meia volta, é deixar um caminho que ia e voltar-se para uma nova vida. E isso só o Espírito de Deus é capaz de fazer com que nós vivamos isso. Só o Espírito. Jesus falou isso a Nicodemos, ali em João, capítulo 3, versículo 1 a 16, é isso. Entendeu? É uma obra, ninguém percebe, mas é uma obra do Espírito de Deus, né? Na vida de alguém. A fé plantada pelo Espírito
necessariamente não é em Jesus Cristo. Olha que coisa interessante, presta atenção nisso. A fé plantada pelo Espírito Santo necessariamente não é em Jesus Cristo. Pois isto não acontecia no Antigo Testamento. Ninguém nem sabia, né? Aqui está, ó. Mas confiança, descanso no perdão divino à sua situação espiritual. A fé é depositada no sentido de que eu sou pecador, eu reconheço, o Espírito me falou, eu reconheço, eu aceito, eu quero mudança e eu agora creio, há um descanso na minha alma de que eu fui perdoado por Deus. Esta é a fé. Entendeu? Cadê? Descanso no perdão divino à sua situação espiritual. É claro que Jesus tem tudo a ver com isto, pois este perdão foi pago na cruz por todos os salvos. Mas não é necessário que a pessoa saiba disto ou entenda isto. No Antigo Testamento, ninguém tinha ideia disso. Lembra que Jesus falou para os discípulos: eu tenho outras ovelhas além desse rebanho de vocês? Provavelmente, muitos dessas ovelhas nunca ouviram falar de Jesus, mas são ovelhas que reconheceram que são pecadoras através da ação do Espírito e quiseram mudar de vida, e o Espírito mudou a vida delas, como acontecia no Antigo Testamento. E todos eles são tão salvos quanto eu e você que conhecemos Jesus. Eles são tão salvos, tão dignos do perdão de Deus, tão dignos, né, do céu, apesar de serem pecadores como eu e você, não é? Eles são tão dignos quanto eu ou qualquer outra pessoa que tenha passado pelo novo nascimento. Tá bom? Então essa é a declaração, e que nesse aspecto aí tem muita coisa que está, né, alterada por uma verdade que somente os nossos preconceitos teológicos é que determinam. Só no cristianismo tem salvação. Entendeu? Então, esse é o que nós falamos e lembramos aqui nessa declaração doutrinária.